A maioria dos leitores do Novo Testamento inicia pelo Evangelho de Mateus. Mas e se eu te dissesse que Mateus não está primeiramente, tá bom, tentando contar a história de Jesus? Ele está tentando contar a história de Israel. E aí convencer você, o leitor, de que Jesus, aí sim, traz uma nova definição, uma nova aliança à própria história desse povo. Mateus é muito menos uma biografia e muito mais um argumento teológico. É cuidadosamente construído, profundamente judaico, surpreendentemente ousado. Então, qual é o mundo por trás de Mateus? Bom, Mateus foi escrito para uma comunidade de seguidores judeus de Jesus, vivendo após a destruição de Jerusalém no ano 70. O templo não existe mais. A pergunta que está consumindo o judaísmo antigo por dentro agora é simples, mas explosiva. Quem realmente representa Israel agora? O judaísmo farisaico está se reorganizando em torno da Torá, da sinagoga. Aí vem a comunidade de Mateus e afirma algo radical. Jesus não está abandonando a história de Israel, ele está conduzindo essa história ao seu clímax. Essa tensão explica quase tudo nesse evangelho. E aqui vão 3 grandes insights que você precisa entender sobre o Evangelho de Mateus, tá bom? Primeiro, Mateus é o evangelho mais estruturado de todos, ou seja, Mateus não é uma coleção solta de histórias sobre a vida de Jesus. Ele é um dos livros, na verdade, mais cuidadosamente arquitetados de todo o Novo Testamento. No centro do Evangelho de Mateus estão 5 grandes blocos de ensino, e cada um contém, ou cada um encerra, com uma fórmula como quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ou algo similar, parecido. Muitos estudiosos veem isso como intencional, porque está ecoando 5 livros de Moisés. Agora, conta para mim aí nos comentários se você já tinha percebido isso antes. Mateus está de forma sutil apresentando Jesus como um novo Moisés, um novo legislador, um novo intérprete com autoridade da Torá. É por isso que Mateus faz questão de afirmar que Jesus não aboliu a lei, ele a cumpriu. Aqui está o segundo insight. A expressão "isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito", ou algumas variações, tais como "tudo isso aconteceu para que se cumprisse", é uma expressão-chave em Mateus, especialmente nos relatos do nascimento de Jesus. Mas, atenção aqui, tá bom? Isso é bem importante. Mateus não está dizendo: olha, aqui está uma profecia e agora ela se cumpriu. Não, essa não é a intenção dele. Ele está fazendo algo muito mais judaico, muito mais sutil. Ele está relendo as escrituras de Israel como um padrão narrativo, não como uma lista de previsões. Por quê? Porque para ele, Jesus revive a história de Israel. Jesus sai do Egito, Jesus passa pelas águas, Jesus é provado no deserto, Jesus sobe ao monte para ensinar, Jesus é Israel. Ele é fiel onde Israel falhou. E é por isso que o uso que Mateus faz do Antigo Testamento frequentemente surpreende muitos leitores modernos. E o terceiro insight: as palavras mais duras em Mateus são dirigidas aos religiosos de dentro, ou seja, Mateus contém algumas das palavras mais fortes de Jesus, especialmente contra escribas e fariseus. Mas isso não é uma retórica anti-judaica, é um debate interno, judaico até, sobre autoridade, interpretação e fidelidade. Mateus, na verdade, está alertando a própria comunidade. Doutrina correta não é o suficiente. Status religioso não é segurança. Fruto importa mais do que discurso. Em Mateus, o juízo começa dentro da casa de Deus. Ok, vamos lá então. Por que o evangelho de Mateus importa ainda hoje? Mateus desafia um tipo de cristianismo superficial. Mateus rejeita fé sem obediência, teologia sem prática, identidade sem transformação. E este evangelho insiste que seguir a Jesus significa repensar a autoridade, viver o Sermão do Monte, encarnar o reino agora, não apenas esperar por ele. Então Mateus não permite que Jesus seja apenas admirado, ele exige obediência a Jesus. E aqui vai um toque final sobre Mateus. O Novo Testamento é aberto por esse evangelho com uma pergunta perigosa. Se Jesus realmente cumpre a história de Israel, o que isso exige de nós, hoje? Bom, exige mais do que simplesmente acreditar, exige uma lealdade que remodela a maneira como vivemos, como obedecemos, como amamos, mesmo quando isso nos custa conforto ou status. Se Jesus cumpre a história de Israel, tá bom? Então a fé significa entrar nessa história nós mesmos, certo?
não como espectadores, mas como participantes transformados. E no próximo evangelho que eu vou falar, o evangelho de Marcos, o foco muda do cumprimento e do ensino para a urgência, o sofrimento e um Messias que continua escandalizando o mundo. Te vejo lá!